Boa tarde, hoje é dia 16 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia, onde a gente lê Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, e 2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo da Bíblia Spurgeon. Visão geral do livro. Timóteo, cujo nome significa aquele que honra a Deus, era ainda jovem, mas foi um dos principais companheiros de trabalho mais fiéis do apóstolo Paulo. Seu pai era grego, mas sua mãe era judia e chamava-se Eunice. Sua mãe e sua avó Lloyd haviam lhe ensinado desde criança acerca das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Na segunda jornada missionária de Paulo na região de Derbe e Listra, esse jovem crente chamou a atenção do apóstolo por volta de 51 a 54 depois de Cristo. Este rapaz recebeu um bom testemunho dos irmãos em Listra e Icônio. Durante sua primeira jornada, Paulo já havia evangelizado essa região e visitado esses dois lugares duas vezes. É provável que tenha sido então que Timóteo ouviu o evangelho e creu. Nas duas epístolas aprendemos que o Senhor Jesus havia separado esse jovem para um ministério singular. Houve profecias a respeito dele, incluindo seu dom especial. Esse dom de ser um evangelista foi selado pela imposição das mãos do apóstolo. Essa é a única referência à imposição de mãos no Novo Testamento. O dom de Timóteo também obtivera o respeito dos cidadãos por meio da imposição de mãos, mostrando que assim que eles se identificavam com ele, Timóteo, sendo filho de um pagão e de uma judia, não havia sido circuncidado quando criança de acordo com o costume judaico. Paulo, portanto, o circuncidou para que sua descendência pagã não atrapalhasse seu ministério no evangelho dos judeus. Paulo, Silas e Timóteo continuaram juntos pela Ásia Menor até Macedônia, onde o primeiro pregaram o evangelho em Filipe e Tessalônica. De Bereia, Paulo continuou sozinho até Roma. Mais tarde, Silas e Timóteo o seguiram. Paulo estava preocupado com o bem-estar espiritual dos novos crentes de Tessalônica e enviou Timóteo de volta a eles. Paulo e Timóteo só se encontraram novamente em Corinto. Timóteo foi mais uma vez um dos companheiros de Paulo em sua terceira jornada missionária entre 54 e 58 d.C. Juntamente com Erasto, Timóteo foi enviado de Éfeso a Macedônia e a Corinto. Essa visita é anunciada na primeira epístola aos Coríntios. Quando Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, Timóteo estava novamente com ele. Enquanto isso, Paulo havia chegado à Macedônia. Paulo voltou para a Ásia Menor, passando pela Macedônia depois de ter ficado por 3 meses na Grécia, enquanto Timóteo seguiu na frente com outros irmãos e o esperou em Trode. Timóteo provavelmente não continuou até Jerusalém, permanecendo em Éfeso, essa cidade onde trabalhou nos últimos dias, segundo o pedido do apóstolo. Durante a prisão do apóstolo em Roma, Timóteo o visitou na prisão e esteve presente quando ele escreveu a epístola aos Filemões, aos Colossenses e aos Filipenses. Como o próprio apóstolo não pôde visitá-lo, ele escreveu sua intenção de enviar Timóteo aos Filipenses, não sabendo se quando essa visita ocorreu. A passagem de Hebreus 13, versículo 23, nos fala da prisão de Timóteo, mas também da sua libertação. Não temos outros detalhes sobre o assunto. À parte essa breve menção, as duas epístolas a Timóteo são os últimos textos bíblicos desse servo fiel de Cristo e colaborador do apóstolo Paulo. Timóteo é o modelo antítipo de um servo de um servo dedicado e fiel do Senhor. Paulo recebeu muitos elogios por esse companheiro e parceiro na obra. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 2, ele chama Timóteo de nosso irmão
e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo chama de seu filho amado e fiel no Senhor, que assim como ele trabalhou na obra de Cristo, Paulo e Timóteo trabalharam juntos por cerca de 15 anos. As palavras mais calorosas e queridas de Paulo se encontram em Filipenses 2, versículos 19 a 23. Mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, sabendo de vosso estado, porque não há nenhum homem como ele, e que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus, mas também os conheceis o caráter dele, e que como filho ao Pai tenho servido comigo no Evangelho, de modo que espero enviá-lo a vós logo assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Timóteo, este irmão jovem e um pouco tímido, foi um dos poucos a permanecer fiel ao apóstolo quando ele foi preso e quando muitos se afastaram dele. Quando Paulo visitou alguns dos lugares que haviam trabalhado após sua libertação, pôde deixar Timóteo com confiança em Éfeso. Ele os transmitiu em sua primeira epístola as instruções dadas por Deus sobre a sua casa, a igreja do Deus vivo. Embora esperasse ir a Timóteo em breve, provavelmente sentiu que o Senhor tinha outro caminho para ele. Este fato, bem como sugestões de uma prisão, provavelmente o apóstolo estava em liberdade. Em sua segunda epístola, no entanto, o apóstolo menciona várias vezes sua prisão, e isso sem perspectiva de libertação. Pelo contrário, ele sabe que seu tempo de partida dessa terra estava próximo. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Sua visão dependia apenas do Senhor, que o levaria para si mesmo. Em sua última epístola, o apóstolo incentiva Timóteo a cumprir o ministério que até agora havia compartilhado e o encorajou a permanecer fiel, apesar dos primeiros sinais de partida de verdade na igreja primitiva. A primeira epístola a Timóteo foi, portanto, escrita entre 63 e 64 depois de Cristo, e a segunda entre 66 e 67 depois de Cristo. Assunto e propósito da epístola. Essas coisas eu vos escrevo para que sabeis como convém vós comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Este versículo poderia ser o título da primeira epístola. Paulo proclamou todo o propósito de Deus em Éfeso. Em sua epístola, descreveu os grandes privilégios e as bênçãos dos membros do corpo de Cristo. Agora ele instrui Timóteo, que na verdade ficou em Éfeso, na primeira epístola em relação à ordem externa da igreja, enquanto que a primeira epístola aos Coríntios tratava de ordem interna da igreja. As verdades escritas há não mais de 3 anos na epístola aos Efésios não precisavam ser repetidas. O apóstolo supôs que essas verdades já fossem conhecidas, e também por isso que a primeira epístola a Timóteo tem um caráter totalmente diferente da carta aos Efésios. Primeiro Timóteo não é direcionado aos crentes nem a toda a igreja ali, mas a um servo que havia sido encarregado e autorizado pelo próprio apóstolo. As principais diferenças entre as abordagens dos temas Cristo, a igreja e o serviço. Em Éfesos, Cristo é o cumpridor do propósito de Deus e a cabeça da igreja. Em 1 Timóteo, ele veio para ser a testemunha de Deus nesse mundo. Em Éfeso, a igreja é o corpo de Cristo, a casa de Deus, a noiva de Cristo. Em 1 Timóteo, ela é a coluna, o fundamento da verdade, a casa de Deus e a conduta dos crentes nela inseridos. Em Éfeso, o serviço envolto, os dons distribuídos a todos. Em 1 Timóteo, trata das funções ou dos ofícios na Assembleia Local do corpo de serviço a Cristo. 1 Timóteo, portanto, é uma epístola que contém instruções práticas para a vida das igrejas locais. No primeiro capítulo, Paulo coloca um ensinamento sadio em contraste com a lei de Moisés. O segundo capítulo trata de oração, especialmente a oração dos homens, e a posição da mulher cristã. O terceiro capítulo trata das acusações locais de presbíteros, superintendentes e diáconos. No quarto capítulo, o apóstolo profetiza o surgimento de falsos ensinos e aconselha Timóteo a corrigir o comportamento e o modelo. O assunto do quinto capítulo é, primeiro, a provisão das viúvas entre os crentes. Em seguida, novamente o ministério dos anciões. Finalmente, o sexto capítulo descreve a verdadeira piedade com a vida em devoção ao Senhor. E, além disso, é um aviso contra a cobiça. Peculiaridades: presbíteros e diáconos. Presbíteros, no grego presbíteros,
ou superintendentes, no grego episcopos, são duas palavras para a mesma função ou ofício. Além disso, no Novo Testamento também menciona o ministério de diáconos, no grego diáconos. Esses são todos os ministérios e deveres que existem como ofício apropriado entre as diferentes igrejas primitivas. Os judeus sempre tiveram anciões. É por isso que não lemos sobre a indicação de presbíteros para a igreja judaica cristã, embora também existissem lá. Entre as igrejas mistas compostas por judeus e gentios convertidos, os anciões foram designados por autoridade apostólica, sob orientação do Espírito Santo. Os diáconos foram eleitos pela igreja e depois confirmados pelos apóstolos. O fato dos presbíteros e diáconos serem mencionados no começo de uma epístola apenas uma vez não aponta para uma exceção, e sim para um estado normal das igrejas. Presbíteros e diáconos, no entanto, precisavam provar que eram bons e, portanto, só eram nomeados após certo tempo. No período pós-apostólico, após a morte dos apóstolos, os homens começaram a entender que o ofício de presbítero era diferente do ofício de superintendente. Com isso, o fundamento foi estabelecido para a hierarquia de ofício nas igrejas. Essa hierarquia se orgulha da sucessão apostólica. As Escrituras Sagradas, no entanto, não dão base para isso. Pelo contrário, quando Paulo se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso, recomendou a eles e à igreja de Deus e a palavra de sua graça. A importância dos ofícios na cristandade é muito enfatizada enquanto os diversos e variados dons dados por Deus são deixados em segundo plano. Esses dons são do evangelismo, de pastorear e de ensinar. No entanto, esses permanecerão para o cumprimento da igreja. O que podemos ver no Novo Testamento é que os presbíteros ou superintendentes foram designados apenas pelos apóstolos ou seus representantes. Por isso, eles receberam uma autoridade desejada por Deus, por meio do qual externa nas igrejas foi mandada no começo. Atualmente, ninguém, nem mesmo a igreja, possui autoridade para nomear alguém para esse cargo. A autoridade dada por Deus sempre vem de cima e nunca de baixo. Se o ministro de um presbítero não pode existir hoje como a função oficial como autoridade bíblica, o ministério ainda não pode ser praticado por homens espirituais com autoridade moral para a bênção de seus benefícios dos crentes. Visão geral do conteúdo, 1 Timóteo 6, cobiça e riqueza. E essa é a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Agora vamos ver o nosso devocional da manhã, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprendizado. 1 Timóteo 6, versículo 17. Nosso Senhor Jesus é sempre abençoador e jamais, nem por um único momento, retira sua mão. Enquanto houver um jarro de graça que ainda não esteja cheio até a borda, o óleo não cessará de fluir. Ele é um sol que sempre brilha, é um maná que sempre caindo pelo campo, é uma rocha no deserto, sempre enviando fluxos da vida de seu lado ferido. A chuva de sua graça estão sempre caindo. O rio de sua generosidade está sempre correndo. E o poço de seu amor está constantemente transbordando. Como o rei jamais pode morrer, da mesma forma de sua graça nunca falha. Diariamente colhemos seus frutos, seus galhos. Seus galhos se inclinam em direção a nossas mãos, como um novo estoque de misericórdia. Há 7 banquetes por semana e refeições fartas todos os dias do ano. Isso acontece em todos os anos. Quem alguma vez voltou da porta do Senhor sem uma bênção? Quem alguma vez se levantou de sua mesa insatisfeito ou de seu colo não maravilhado? Suas misericórdias são novas a cada manhã e frescas a cada noite. Quem poderia saber a quantidade de seus benefícios ou relembrar a lista de sua generosidade? Cada grão de areia cai da ampulheta do tempo é apenas um seguidor tardio de um míriade de misericórdias. As asas de nossas horas são cobertas com uma prata de sua bondade e com o ouro de sua afeição. O rio do tempo leva desde as montanhas da eternidade a areia dourada de seu favor. As incontáveis estrelas não passam da porta estandartes de uma intocável multidão de bênçãos. Quem pode contar a poeira dos benefícios que ele concedeu a Jacó, ou relatar a quarta parte das suas misericórdias para com Israel? De que maneira minha alma exaltará aquele que diariamente se enche de benefícios que me
corroborou com benignidade. Ah, que minha oração possa ser tão incessante quanto a sua generosidade. Ah, língua miserável, como pode ficar em silêncio? Acorde, ore, para que eu não possa chamar mais de minha glória para a minha vergonha. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução de 2 Reis, para nós lermos o nosso devocional da noite. O segundo livro de Reis. Circunstância da escrita. Os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de 1 Reis. Palpites tradicionais apontam nomes como os de Samuel e Jeremias. Precisamente as evidências, embora um proeminente adorador do Senhor como Jeremias tem sido influente nos círculos que produziram esses livros. Como os livros de 1 e 2 Reis incorporam claramente muitos outros documentos, a autoria completa incluiria todos os autores que contribuíam para o registro que deram origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou os autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de 1 e 2 Reis. O estágio final, ou composição, certamente aconteceu depois da libertação de Jeoaquim da prisão babilônica em 562 a.C. Essa edição pode ter adicionado apenas um pós-escrito a um trabalho concluído anos antes, ou pode ter envolvido acréscimos significativos. A história registrada em 1 e 2 Reis cobre aproximadamente 410 anos. O livro de 1 Reis começa por 970 a.C., com a morte do rei Davi. 2 Reis termina por volta de 566, com a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Durante esse período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, em 930 a.C., e ambos foram para o exílio. Israel em 722 a.C. e Judá em 587 a.C. Contribuição para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não pode ser existida sem os propósitos de Deus. Isso faz com que ela se torne teológica. Os livros de 1 e 2 Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do Pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho de apologética histórica. Os exilados precisavam explicar o fracasso do programa religioso estabelecido pelo soberano Deus. Nas histórias deuterocanônicas, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, essa falha foi explicada constantemente como sendo o fracasso do povo em fazer sua parte do pacto. Estrutura. O princípio organizador de 1 e 2 Reis não é a estrutura de uma história ou de uma narrativa. O livro de Reis é único porque suas unidades estruturais básicas eram fórmulas dos registros reais, aberturas e fechamentos formais, formalmente identificados os limites desse registro. Então, o escritor era capaz de inserir outros tipos de literaturas antes, entre e depois das aberturas e fechamentos, narrativas, orações, descrições, etc. Contudo, o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante ao pacto. Todos esses materiais construíram uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon em 2 Reis. Os átrios das casas do Senhor ficaram monótonos e tristes se o próprio Senhor não estiver presente. Ao ler um livro cristão, ao se envolver em uma devoção individual, ao participar das grandes reuniões da casa de Deus, nossa principal pergunta deve ser: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Pois se não encontrarmos Deus em todas essas coisas, ou o que mais havíamos de encontrar? Nada. Um grande peso de responsabilidade recaiu sobre Eliseu. Ele teve que fazer o que ninguém havia feito antes, seguir alguém que parecia ser singular. Ele tinha que ser o sucessor do profeta do fogo, o homem de Deus, Elias. Ele tinha o manto de Elias, ele havia algo importante nisso. Se eu tivesse alguma grande reverência por relíquias, gostaria de ter o manto de Elias. Eliseu o tinha, mas o que adianta ter o manto de Elias se também não tivesse o seu Deus, embora tenha sido chamado para para tomá-lo e com ele tornar as águas? Ele sabia onde sua força deveria estar, e sua oração de clamor foi: aqui está o manto do profeta, mas onde está Jeová, o Deus de Elias? Aprendemos com a pergunta de Eliseu que devemos procurar por Deus quando estivermos começando qualquer trabalho novo, ou quando uma grande dificuldade aparecer em nossos caminhos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de 2 Reis. Agora vamos ver o nosso devocional da noite. Este disse: assim diz o Senhor, fazei-me neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva todo
Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e vosso gado e vossos animais. Segunda Reis 3, versículos 16 e 17. Os exércitos dos três reis estavam sedentos por falta de água. Deus estava prestes a enviá-la. Essas palavras do profeta anunciaram a chegada de bênçãos. Eis aqui um caso de desamparo humano. Os valentes homens não conseguiram que nenhuma gota de água viesse dos céus e nem encontrá-la nos poços da terra. Da mesma maneira, frequentemente o povo do Senhor ficou perplexo. Eles veem a vaidade da criatura e aprendem com as experiências onde sua ajuda pode ser encontrada. Ainda assim, o povo precisou preparar-se com fé para receber a bênção divina. Eles tiveram que cavar trincheiras nas quais o precioso líquido seria armazenado. A igreja precisa, por meio de suas variedades de ações, esforços e orações, se preparar para ser abençoada. Ela precisa fazer lagos e o Senhor os encherá. Isso deve ser feito em fé, na plena certeza que a bênção está prestes a vir. Aos poucos, houve uma singular concessão de dádivas necessárias. Não há como no caso de Elias, em que as chuvas caíram das nuvens, mas de forma silenciosa e misteriosa. Os lagos foram cheios. O Senhor tem seus próprios modos soberanos de agir. Ele não está preso a formas e a tempo como nós, mas age conforme lhe apraz entre os filhos dos homens. Devemos ser gratos por receber suas dádivas e não lhe dar ordens. Devemos também observar a notável abundância de suprimento. Houve o suficiente para a necessidade de todos, e assim é na bênção do Evangelho. Todas as necessidades da congregação e da igreja inteira serão supridas pelo divino poder em rotas as orações, e acima de tudo isso, a vitória será rapidamente dada ao exército do Senhor. O que estou fazendo para Jesus? Que trincheiras estou cavando? Ó Senhor, fazei-me pronto para receber as bênçãos que estás desejo, não, para receber as bênçãos que estás desejoso de conceder. E esse é o nosso devocional do dia 16 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenham um bom resto de sábado e um bom final de semana. Até o próximo.